Falar de proteínas e aminoácidos é um tema bastante complexo e a gente vai precisar usar alguns termos técnicos para que você possa entender algumas confusões que as pessoas fazem com o assunto. Então a gente vai falar de valor biológico, de digestibilidade, de alguns termos que você já ouviu em algum momento, só que muitas vezes não pegou exatamente o que significa isso. Mas vai ser muito importante para você entender os mitos que rondam a dieta vegetariana frente ao tema proteínas. Então, para a gente iniciar essa conversa, vale lembrar que as proteínas são um aglomerado de aminoácidos. Então é como se um aminoácido fosse um tijolo e eles já todos grudados vão formar uma parede, vão formar um muro. Então proteína é esse muro e o aminoácido são os tijolos. A gente tem aminoácidos diferentes. Significa que alguns a gente produz, outros a gente não produz e outros às vezes a gente não produz o suficiente. De outra forma a gente pode explicar da seguinte forma. Tem os aminoácidos que a gente chama de aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais são aminoácidos que a gente precisa ingerir porque nós não temos a habilidade de produzir. Se a gente fica sem ingerir esses aminoácidos, depois de um tempo a gente vai ter uma carência, vai ter um problema que só vai ser revertido quando esse aminoácido entrar no seu corpo. Então isso se chama aminoácido essencial. A gente tem o que a gente chama de aminoácidos não essenciais. Veja só, não essenciais não significa que não são importantes, eles são tão importantes quanto os outros. A diferença é que nós produzimos, por isso não é essencial que a gente tenha uma ingestão deles, porque a gente vai produzir baseado em outras substâncias que vieram da dieta. E a gente tem o que a gente chama de aminoácidos condicionalmente essenciais. São aminoácidos que nós produzimos nas condições normais, mas em algumas situações a nossa produção não é suficiente para o que o corpo precisa. Por exemplo, se você sofrer uma grande queimadura, e estiver no hospital, internado, com grande resistência queimada, a quantidade de alguns aminoácidos que o seu corpo produz não é suficiente para essa demanda específica. Então, em algumas condições, a gente vai precisar te dar um suporte extra desses aminoácidos para você manter uma função corporal adequada. Então, essa é a classificação básica que nós temos. E a preocupação que se tem hoje em dia é como a gente consegue as proteínas e se esses aminoácidos essenciais vão ser os aminoácidos que a gente vai conseguir obter numa dieta vegetariana. A resposta é sim, mas a gente vai mostrar para você por que é assim.